Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda. Patanjali, o venerável Rishi, define yoga como controle das oscilações da substância mental. Seu Yoga Sutras, com explicações breves e magistrais, forma um dos 6 sistemas de da filosofia hindu. Diferentemente das filosofias ocidentais, os 6 sistemas hindus incluem não apenas ensinamentos teóricos, mas também práticos. Além de todos os questionamentos ontológicos imagináveis, os 6 sistemas formulam 6 disciplinas definidas, cujo objetivo é eliminar para sempre o sofrimento e alcançar a felicidade eterna. O fio que atravessa os 6 sistemas, unindo-os, é a declaração de que o homem jamais alcançará a verdadeira liberdade sem o conhecimento da realidade suprema. Os Upanishads mais recentes sustentam que, dos 6 sistemas, os Yoga Sutras contêm os métodos mais eficazes para alcançar a percepção direta da verdade. Pela prática das técnicas da yoga, o homem abandona para sempre os campos estéreis da especulação e experimenta cognitivamente a verdadeira essência. O sistema da yoga descrito por Patanjali é conhecido como o caminho dos 8 passos. Os primeiros passos, 1. Yama e 2. Niyama, exigem a observância de 10 regras morais, negativas e positivas. Não fazer mal aos outros, não mentir, não roubar, manter a castidade, não aceitar presentes, o que traz consigo obrigações, pureza de corpo e mente, contentamento, autodisciplinar-se, dedicação e devoção a Deus. Os passos seguintes são 3. Asana, postura correta. A coluna vertebral deve conservar-se ereta e o corpo firme numa posição confortável para a meditação. 4. Pranayama, controle do prana, correntes vitais sutis. E 5. Pratyahara, retirar os sentidos dos objetos externos. Os passos restantes constituem a yoga praticamente dita. 6. Dharana, concentração, focalizar a mente num único pensamento. 7. Dhyana, meditação. E 8. Samadhi, percepção supraconsciente. Esse é o caminho dos 8 passos da yoga, que conduz à meta final de Kaivalya, o absoluto. Um termo que pode ser melhor explicado como a realização da verdade, além da percepção intelectual. Quem é maior, um Swami ou um Yogi? Pode alguém perguntar? No momento em que a união final com Deus é alcançada, desaparecem as diferenças entre os diversos caminhos. O Bhagavad Gita destaca, porém, que os métodos da yoga são abrangentes. Suas técnicas não se destinam apenas a poucas pessoas com certo tipo de temperamento, como os que têm devoção para a vida monástica, e o yoga não requer afiliação formal. Por ser uma ciência que preenche uma necessidade universal, ela pode ser utilizada naturalmente para todos os fins. Um verdadeiro yogi pode viver uma vida secular e cumprir seus deveres mundanos. Ele será como manteiga na água e não como leite, que se dilui facilmente, com uma humanidade indisciplinada e sem treinamento adequado. Na verdade, cumprir as responsabilidades terrenas é o caminho mais elevado, desde que o yogi não se deixe envolver mentalmente com desejos egoístas e, como instrumento divino, faça sua parte de boa vontade. Apesar de nunca terem ouvido falar em yogis ou swamis, grandes almas que vivem nos Estados Unidos ou na Europa e habitam outros corpos não hindus são exemplos vivos dessas palavras. Por seu serviço desinteressado à humanidade, seu domínio sobre as paixões e sentimentos, seu amor a Deus e seu grande poder de concentração, num certo sentido, eles podem ser considerados yogis por terem estabelecido para si mesmos a meta da yoga, o autocontrole. Esses homens poderiam alcançar patamares ainda mais elevados se aprendessem a ciência precisa da yoga, que proporciona um controle mais lúcido da mente e da vida. A yoga tem sido interpretada por certos escritores ocidentais de maneira superficial, sendo por isso mal compreendida. Seus detratores, porém, jamais praticaram essa técnica. Entre as contribuições relevantes feitas à yoga, pode-se mencionar a do famoso psicólogo suíço Dr. Carl Jung, que escreveu: quando o método religioso se apresenta como científico, é certo que haverá público para ele no Ocidente.
A yoga preenche essa expectativa. Independentemente do encanto de tudo que é novo e da fascinação do que é apenas parcialmente compreendido, existem boas razões para que a yoga atraia muitos adeptos. Ela oferece a possibilidade de controlar a experiência e, com isso, satisfaz a necessidade científica por fatos. Além disso, por sua amplitude e profundidade, seu respeitável tempo de existência, sua doutrina e método que incluem cada fase da vida, ela promete possibilidades jamais sonhadas. A prática religiosa ou filosófica significa disciplina psicológica, ou seja, um método de higiene mental. Os diversos procedimentos da yoga, puramente corporais, também pressupõem uma higiene fisiológica muito superior à ginástica comum. Constituída de exercícios aeróbicos, a yoga não é simplesmente algo mecânico e científico. É também uma filosofia. Trabalha as partes do corpo integradas ao espírito como um todo, como fica bastante claro, por exemplo, nos exercícios de pranayama, nos quais prana significa tanto a respiração quanto a dinâmica ilimitada do cosmos. Quando o que o indivíduo se encontra fazendo se constitui também num evento da natureza cósmica, o efeito experimentado pelo corpo, a atividade funcional das fibras nervosas, une-se à emoção do espírito, a ideia universal. A partir daí, desenvolve-se uma unidade vital que nenhuma técnica, nem mesmo científica, pode produzir. A prática da yoga é impensável e seria também ineficaz sem os conceitos nos quais se fundamenta. Ela reúne o físico com o espiritual de maneira extraordinária e completa. No Oriente, onde essas ideias e práticas floresceram e onde por milhares de anos uma tradição ininterrupta criou os alicerces espirituais necessários, a yoga é, estou pronto a acreditar, o método perfeito e adequado para fundir corpo e mente numa unidade inquestionável. Essa unidade gera uma disposição psicológica que é propícia à manifestação de intuições que transcendem a consciência. Chegará o dia em que a ciência interior do controle de si mesmo será considerada no Ocidente tão necessária quanto a conquista externa da natureza. A nova idade atômica verá a mente do homem tornar-se mais racional, ampliada pela verdade cientificamente incontestável de que a matéria é energia concentrada. Forças sutis da mente humana podem e devem liberar energia mais poderosas do que as que existem no interior de minerais e metais, a não ser que o gigante atômico, há pouco liberado, se volte contra o mundo e o conduza a uma destruição insensata. E a gente termina aqui o capítulo 24. E que a gente realmente possa ir na busca de Deus, que Ele seja o nosso principal foco.